Capítulo 11. Deus, o misterioso, mais e cada vez mais. Tudo o que foi dito sobre o mistério também se aplica a Deus. As duas palavras significam o mesmo. Isso não pode ser esquecido. Mas na maioria das vezes, há vantagens em se chamar de mistério a realidade última, já que há dificuldades no uso da palavra Deus que devem ser levadas a sério. Muitas pessoas têm dificuldade de desaprender aquela ideia enganosa de Deus como Papai do Céu, que lhes foi ensinada na infância. Ou então, elas não conseguem esquecer o que já foi feito em nome de Deus ao longo da história. Elas têm alergia à palavra Deus e prefeririam nunca mais ouvi-la novamente. Se você é uma dessas pessoas, então, ainda assim, peço que continue a leitura. Talvez consigamos fazer uma abordagem completamente nova. Considerando a sociedade como um todo, poderá haver perigosas fragmentações caso grupos específicos se apeguem obstinadamente ao seu respectivo conceito de Deus e queiram impô-lo a todos que têm um conceito diferente. Porém, Deus pode se tornar uma palavra-chave importante para nossa orientação se nos esforçarmos para entender o que se quer dizer com isso. E é isso que queremos tentar fazer aqui. Em alemão, a palavra Deus, Gott, teve origem no início da história do idioma e remonta à raiz indo-germânica Geu, que significa basicamente chamar. Assim, Deus foi originalmente entendido como aquele que é chamado, talvez também aquele que nos chama. Em qualquer caso, a palavra Deus ressoa desde o início com a reciprocidade de um relacionamento eu-você. Ao mesmo tempo, o gênero gramatical da palavra era originalmente neutro e assim reduziu-se o perigo de se humanizar a Deus, o grande mistério. Ainda hoje, há povos e tribos que preservaram ideias religiosas que eram bastante difundidas nas culturas pré-históricas. As pesquisas de campo antropológicas mostram que elas frequentemente adoram a personificações de forças naturais, como tempestades ou relâmpagos. Ainda assim, reconhecem também um poder supremo superior a esses deuses ao qual se referem de modo menos imagético. Por exemplo, o chefe Luther Stand Beer, 1868-1939, quando diz: do Wankantanka, muitas vezes traduzido como grande mistério, veio uma poderosa força vital unificadora que fluía para dentro e através de todas as coisas. Black Elk, 1863-1950, fala da nossa relação com essa força e da grande paz interior que reina nas almas dos homens quando se dão conta de sua relação, de sua unidade com o universo e todas as suas forças. Mas ele foi um passo além e falou dessa relação como sendo ao mesmo tempo pessoal. Ele enfatizou a paz que as pessoas vivenciam quando reconhecem que no centro do universo habita o grande Espírito. E, já que este centro está em toda parte, ele também habita dentro de nós. A percepção de que temos uma relação pessoal com essa força vital corresponde à significativa descoberta de que o grande mistério é o nosso grande você. Com a palavra Deus, nos referimos ao grande mistério ao o abordarmos como você. A palavra Deus indica a realidade sem nome que permanece conceitualmente inconcebível, mas com a qual nossa consciência humana está em seu relacionamento pessoal mais profundo, nosso você primordial. A intimidade dessa relação, por exemplo, com os grandes místicos de todas as tradições, é uma das mais elevadas possibilidades de desenvolvimento que a vida dá a nós humanos. Os místicos nunca esquecem que, por toda a proximidade calorosa da intimidade,
Deus permanece sendo um mistério incompreensível. Se esquecermos isso, a palavra Deus facilmente se torna o nome de uma divindade suprema e podemos cair, sem nos darmos conta, em ideias que realmente queremos evitar. Hilke diz sobre esse processo: nossas mãos piedosas te encobrem tantas vezes quanto nossos corações te veem aberto. O gosto por imagens e nomes para Deus pode enriquecer imensamente nossa vida interior. O misticismo islâmico evidencia isso. Mas aferrar-se a tais imagens e nomes continua sendo um perigo constante. Como os apaixonados que estão sempre inventando novos nomes um para o outro, podemos celebrar nosso relacionamento com Deus usando inúmeros nomes de Deus, desde que peguemos leve. Mas o apego fixo a ideias ameaça nosso relacionamento pessoal com Deus, que só pode prosperar se permitirmos que o inimaginável nos agarre reiteradamente de maneiras novas e diferentes. Além disso, a ênfase demasiada em nomes e imagens de Deus leva rapidamente a desavenças entre nós, porque esquecemos facilmente que todos eles apontam para uma única e poderosa força vital unificadora. A Bíblia cristã, Atos 17, 28, diz que nós vivemos e tecemos e somos em Deus, não apenas como peixes na água, mas como gotas no mar. E, no entanto, não nos dissolvemos nesse mar, como em algo impessoal. Somos com Ele um só e, ao mesmo tempo, temos com Ele uma relação pessoal, como o grande você do nosso pequeno eu. Mestres budistas usam com frequência a imagem do oceano e das ondas para falar de como emergimos do mistério ao nascer e a ele voltamos na morte. Uma vez pedi a Eido Shimano Roshi, 1932-2018, um dos meus mestres Zen, que esclarecesse o mal-entendido que essa imagem muitas vezes causa. Agora, como ondas, temos uma consciência com muitos aspectos positivos, tais como autoconfiança, senso de responsabilidade, empatia. Devemos perder tudo isso e ser absorvidos por um oceano impessoal? Sua resposta foi uma pergunta de volta. De onde a onda conseguiria todas essas boas qualidades se o próprio oceano não as tivesse? Deus designa o aspecto pessoal do mistério, como já dissemos, mas isso não significa que Deus seja uma pessoa, no sentido em que usamos essa palavra hoje. Deus, o grande mistério, o oceano, deve ter tudo o que enriquece o ser da pessoa, mas nenhuma das limitações que associamos ao termo pessoa. Por exemplo, uma pessoa não pode ser outra pessoa ao mesmo tempo, mas Deus é o você que encontramos em todas as pessoas em variações sempre novas. Sim, encontramos Deus não só nas pessoas, mas em tudo mais que existe. Com Deus invocamos o grande mistério, e no grande mistério está ancorado não apenas nosso relacionamento com o você primordial, mas também com o isso original. Já nos deparamos com isso na sessão sobre o mistério. E uma vez que encontramos o mistério sobretudo em nosso próprio mais profundo íntimo, o monge místico cristão Thomas Merton, 1915-1968, pode dizer com razão: Deus não é outra pessoa. Aqui novamente encontramos o mais misterioso. Estamos intimamente unidos ao mistério, mas ao mesmo tempo estamos em relação com ele. Nosso eu íntimo, nosso si mesmo, faz parte do mistério, ou seja, de Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus é o nosso grande você. A ideia de que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, como se ouve dizer às vezes, é completamente errada. Deus não é algo complementar. Quem ama de verdade, ama a Deus.
ainda que muitas vezes de modo inconsciente. O amor autêntico não é um possuir-querer egoísta. Quanto mais profundo e mais apaixonado for esse amor autêntico, mais perfeitamente ele é, ao mesmo tempo, o amor de Deus. Crianças de todas as gerações sempre reinventam a brincadeira do "me segura, papai", e jogam-se nos braços estendidos de uma pessoa em quem têm uma confiança ilimitada. Essa pessoa incorpora a vida, o mistério, Deus, embora não estejamos, de maneira alguma, conscientes disso. Como adultos, podemos repetir essa brincadeira de modo bastante consciente, toda vez que demonstramos confiança na vida por meio da alegria da descoberta, nos encontros com a natureza e com a cultura, por meio da coragem do amor e da amizade, ou ousando de alguma forma ao mais além. Ao fazermos isso, acabamos expressando confiança em Deus, pois por trás de tudo que nos inspira na vida, esconde-se sempre mais, o mais, a que chamamos de mistério. Por isso é possível que a grande teóloga Dorothy சொல்லey, 1929-2003, denomine Deus de o mais e cada vez mais, poderíamos dizer. Quando usamos a designação Deus neste sentido, ela se refere ao misterioso mais que nos arrebata toda vez que somos tomados pelo entusiasmo. Os estraga-prazeres que destroem qualquer entusiasmo com seu "isso não é nada mais que", têm sempre algo de lamentável em si. Falta-lhes a visão do brilho mais profundo da vida e, assim, também aquele entusiasmo radiante que tal visão profunda suscita. A palavra grega entusiasmo refere-se literalmente ao Deus no interior, entheos. Em nossa relação com Deus, tudo depende dessa animação. Para os que creem, o entusiasmo pode fazer florescer as crenças mais infecundas. Mas também os ateus, muitas vezes, são extraordinariamente capazes de se entusiasmar. É provável que um ateu, em seu autêntico entusiasmo, não vá querer chamar o mais e sempre mais de Deus. Mas precisamos mesmo insistir em uma palavra, precisamente a palavra Deus? As palavras muitas vezes nos dividem, o que nos une é a experiência. Na vida sempre nos deparamos com o mais, o mistério entusiasmante que podemos chamar, se quisermos, de você e Deus. Esse fato é algo da experiência, não uma projeção. As ideias projetadas de Deus, infelizmente, são bem comuns. Há dois tipos básicos: um Papai Noel cósmico, superdimensionado, e um superpolicial com as mesmas dimensões colossais. Esses dois podem até fundir-se um com o outro. Essas duas projeções podem desviar e distorcer o relacionamento que uma criança desenvolve com o grande você. Quando o grande você usa a máscara do superpolicial, a criança pode ter que lutar com a culpa e o medo para o resto de sua vida. E quando a imagem de um Papai Noel realizador de desejos tomar o lugar do grande você na imaginação da criança, uma experiência amarga levará mais cedo ou mais tarde ao grito: como pode um Deus que ama fazer tais coisas? Em ambos os casos, uma relação genuína com Deus será perdida. O desenvolvimento de um relacionamento saudável de uma criança com o grande você dependerá, em grande medida, de como se formará seu relacionamento com o pequeno você que for determinante. Para os pais, isso significa a difícil tarefa de não cair no papel do superpolicial nem do Papai Noel. O desenvolvimento de um relacionamento saudável de uma criança com o grande você dependerá em grande medida
de como se formará seu relacionamento com o pequeno você que for determinante. Para os pais, isso significa a difícil tarefa de não cair no papel do superpolicial nem do Papai Noel. Será, acima de tudo, uma questão de demonstrar à criança seu relacionamento pessoal com Deus e, desse modo, levar a sério e incentivar um relacionamento espontâneo com Deus. Deixar as crianças, a partir de sua própria experiência de Deus, falarem com Deus à sua maneira é muito melhor do que controlar sua visão com imagens pré-definidas de Deus. Eido Roshi apontou a mesma coisa quando disse: não é possível falar de Deus em perfil, por assim dizer, mas somente com Deus, face a face. Contudo, ele não enunciou essa percepção profunda como budista ou sequer do ponto de vista da religião, mas sim baseado na sabedoria de uma religiosidade que é comum a todos os corações humanos. As duas palavras-chave mencionadas aqui, religiosidade e religião, entretanto, são tão importantes para a nossa orientação espiritual que devemos agora dedicar a cada uma delas uma sessão separada.